Eu nunca imaginei que ia escrever sobre isso. Não sou de falar da minha vida, muito menos de coisas que doem. Mas tem horas que a gente sente que precisa soltar, mesmo que seja só para não esquecer, ou para não ficar louco tentando entender. Tudo começou num domingo de manhã, daquele jeito que a gente nem desconfia que o mundo vai virar de cabeça para baixo. Eu tinha acabado de chegar da reunião na congregação, ainda com o cheiro de café e pão caseiro no casaco. Minha irmã, a Lúcia, estava sentada na varanda, olhando pro quintal como se estivesse contando as folhas das árvores. Ela sempre foi assim, quieta, mas daquele dia estava diferente. Quando eu perguntei se estava tudo bem, ela só balançou a cabeça e disse: "Vem aqui, senta do meu lado." Não precisei perguntar 2 vezes. Sentei, e ela segurou minha mão com uma força que não combinava com os dedos finos dela. "O médico ligou ontem à noite", ela falou olhando pro chão. "É câncer, e não é daqueles que dá pra operar e pronto." Eu senti o ar faltar. Não chorei na hora, não gritei, só fiquei ali, segurando a mão dela como se fosse a única coisa que ainda fazia sentido. Lúcia tinha 42 anos. Nunca fumou, nunca bebeu, comia direito, fazia tudo certo. Como é que uma coisa dessas acontece? O médico falou em metástase em 3 meses no máximo. 3 meses? Como é que a gente encaixa uma vida inteira em 3 meses? Como é que a gente diz adeus para alguém que tá ali do seu lado desde que você nasceu? As primeiras semanas foram um pesadelo acordado. Exames, remédios que faziam ela passar mal, noites em claro ouvindo ela gemendo de dor no quarto ao lado. Minha mãe chorava no banheiro para ninguém ver. Meu pai ficava no quintal, mexendo nas plantas como se arrumar a terra pudesse consertar alguma coisa. Eu só ia para a reunião e voltava. Não sabia rezar direito, não sabia o que dizer para Deus, mas ia. Sentava no banco de trás, ouvia os hinos e tentava não desmoronar. Até que num sábado à tarde, depois de mais uma sessão de quimioterapia que não adiantou nada, a Lúcia me chamou de novo. Dessa vez ela estava deitada, com um lenço na cabeça para esconder a falta de cabelo. "Eu não aguento mais, irmão", ela disse. "Não é a dor, não é o medo. É saber que vou deixar vocês." Eu não soube o que responder. Só segurei a mão dela de novo, como se fosse um hábito. Foi aí que a irmã Maria apareceu. "Você conhece a irmã Maria? Aquela senhora baixinha, que sempre senta na segunda fileira e canta os hinos como se tivesse um coro inteiro dentro dela." Ela entrou no quarto sem bater, com uma cesta de pão caseiro e um pote de mel. "Oi, minha filha", ela disse pra Lúcia, como se tivesse marcado um chá da tarde. "Trouxe umas coisas pra você. E pra você também." Ela olhou pra mim. "Vocês dois precisam comer." A gente comeu. Não sei como, mas comeu. A irmã Maria ficou ali, contando histórias da congregação, de quando ela era nova, de como Deus tinha tirado o irmão dela de um acidente de carro anos atrás. "Às vezes a gente não entende", ela disse, "mas ele sabe o que faz." Eu queria acreditar. Quase consegui. Naquela noite Lúcia piorou. A dor estava insuportável, e os remédios não adiantavam mais. Minha mãe ligou pro médico, mas ele só disse pra gente se preparar. Eu me lembro de ter sentado no chão do corredor, encostado na parede com a cabeça entre as mãos. Não chorei. Só fiquei ali esperando. De repente, ouvi a voz da Lúcia chamando. Não era um grito, era quase um sussurro. Quando entrei no quarto, ela estava sentada na cama, os olhos brilhando de um jeito que eu não via faz tempo. "Ele veio", ela disse. "Ele veio aqui." Eu não entendi. "Quem, Lúcia?" Ela sorriu. "Deus. Ele estava aqui." Eu senti. Eu olhei para ela assustado. Não era febre, não era delírio. Ela estava lúcida, mais lúcida do que eu tinha visto em semanas. "Ele falou que eu não ia embora ainda", ela continuou. "Que tinha mais coisa para eu fazer." Eu não soube o que dizer. Acreditei? Na hora acreditei. Como não acreditar com ela ali, sorrindo daquele jeito? No dia seguinte, o médico veio fazer mais uns exames. Não sei o que aconteceu, mas os resultados foram diferentes. Os tumores tinham diminuído. Não sumido, mas diminuído. O médico balançou a cabeça, confuso. "Isso não faz sentido", ele disse. "Vou pedir mais exames." Os exames vieram. E vieram de novo. A primeira vez que o médico entrou no quarto com os novos resultados, ele não olhou nos nossos olhos. Só deixou os papéis na mesa de cabeceira, como se fossem uma conta de restaurante que ninguém queria pagar. Lúcia pegou, olhou e depois estendeu para mim. Os números estavam lá em letras miúdas, mas não precisava ser médico para entender. Os tumores tinham encolhido mais. Muito mais. "Isso não é possível", o médico repetiu, dessa vez mais baixo, como se estivesse falando sozinho. "Não sem tratamento. Não tão rápido." Ele ajustou os óculos, passou a mão no cabelo grisalho. "Vou consultar a equipe."
Precisamos entender o que está acontecendo. Quando ele saiu, Lúcia se virou para mim, os olhos brilhando de um jeito que eu não via desde antes da doença. Eu te falei, ela sussurrou. Ele tá cuidando de mim. Eu não respondi. Não sabia o que dizer. A parte racional da minha cabeça gritava que tinha que haver uma explicação, um erro nos exames, uma reação espontânea do corpo, qualquer coisa. Mas a outra parte, a que doía de tanto querer acreditar, só conseguia ver ela ali, viva, sorrindo, como se alguém tivesse soprado o ar de volta nos pulmões dela. Os dias seguintes foram um turbilhão. Médicos entraram e saíram do quarto, uns sérios, outros incrédulos. Fizeram mais exames, trocaram ideias em corredores com vozes abafadas, olhavam para Lúcia como se ela fosse um milagre ou um truque de mágica. Ninguém falava a palavra asterisco remissão asterisco, mas ela pairava no ar, pesada como o cheiro de álcool em gel. Uma tarde, enquanto Lúcia dormia, eu saí pro corredor para respirar. O hospital cheirava a comida ruim e desinfetante, e eu me encostei na parede, fechando os olhos. Foi então que ouvi passos se aproximando. Você é o marido da Lúcia, né? Abrei os olhos. Era uma enfermeira que eu já tinha visto antes, mas nunca tinha falado. Ela tinha um rosto redondo, olhos castanhos, e segurava um copo de café como se fosse a única coisa que a mantinha em pé. Sou, respondi. Ela olhou para trás, para a porta do quarto e baixou a voz. Olha, eu não deveria falar isso, mas eu vi coisas esquisitas nesse hospital. Coisas que não têm explicação. Ela tomou um gole do café. Mas uma coisa eu sei, quando alguém asterisco realmente asterisco não tá pronto para ir, às vezes. Às vezes o corpo ouve. Eu não soube o que dizer. Só balancei a cabeça, como se isso fosse resposta suficiente. Ela deu um sorrisinho cansado. Cuida bem dela, tá? E foi embora, deixando para trás só o cheiro de café e uma dúvida maior ainda. Quando voltei pro quarto, Lúcia estava acordada, sentada na cama, folheando um livro que alguém tinha deixado. Talvez uma das voluntárias que passavam distribuindo bíblias ou romances de amor baratos. Ela olhou para mim e fechou o livro. Vem aqui, ela disse, batendo no colchão ao lado dela. Eu me sentei, e ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim por um tempo, em silêncio, ouvindo os barulhos do hospital, o zumbido das máquinas, os passos apressados no corredor, o choro abafado de algum quarto distante. Eu tô com medo, ela murmurou. Meu coração deu um salto. Medo de quê? Medo de esquecer. Esquecer o quê? Ela suspirou. Como é que era antes? Como é que a gente era? Eu a abracei mais forte. A gente não era diferente, Lu. A gente só tava distraído. Ela riu baixo, quase um soluço. Talvez. Ficamos assim até o sol começar a se pôr, pintando a janela de laranja. Depois ela pegou minha mão e colocou no ventre dela, bem leve. Sente? Eu não senti nada. Só a maciez da camisa do hospital, o calor da pele dela. Mas ela estava olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sente? Ela repetiu. E então, um tremor. Bem fraco, como se uma borboleta tivesse batido as asas por baixo da minha palma. Meu fôlego ficou preso na garganta. Lúcia? Ela sorriu. Um sorriso tão largo que os olhos dela se encheram d'água. Eu também não estava pronta para desistir. A sala do hospital ficou quieta demais depois daquilo. Só se ouvia o zumbido do ar-condicionado e o meu coração batendo tão forte que jurava que ela podia escutar. Lúcia não tirou minha mão do lugar. Ficou ali, com os dedos entrelaçados nos meus, como se tivesse medo que eu sumisse e se soltasse. Quantas semanas? Perguntei, a voz rouca. 16. Ela engoliu em seco. Descobri ontem. Ia te contar hoje de manhã, mas não precisava terminar. Eu sabia o que tinha acontecido hoje de manhã. Passei o polegar no dorso da mão dela, sentindo a pele quente. A cabeça doía de tanto pensar. 16 semanas. 4 meses. 4 meses que ela tinha carregado isso sozinha, enquanto eu me afogava em cerveja e culpa, achando que o mundo tinha acabado quando ela foi embora. Você voltou por causa disso? Não era acusação. Só precisava saber. Lúcia balançou a cabeça devagar. Voltei porque não aguentava mais ficar longe. Os dedos dela apertaram os meus. Mas quando soube, foi como se alguém tivesse ligado uma luz. Não dava para ignorar mais. Fiquei olhando para a barriga dela, ainda plana debaixo da camisa do hospital. Era estranho, assustador, e ao mesmo tempo a coisa mais certa que eu já tinha sentido na vida. E agora? Perguntei, mesmo sem saber direito o que queria ouvir. Ela respirou fundo, os olhos brilhando. Agora a gente tenta de novo. A voz dela tremia, mas não de medo. Se você quiser. Não respondi logo. Não porque não quisesse, mas porque as palavras pareciam pequenas demais para tudo o que estava sentindo.
Em vez disso, me inclinei para frente e encostei a testa na dela, como fazíamos quando éramos adolescentes e achávamos que ninguém mais no mundo entendia a gente. Eu quero, falei baixo, mas não sei como. Lúcia riu, um som molhado. Também não. Mas a gente aprende. Ficamos assim por um tempo, até a enfermeira entrar para checar os sinais dela. Quando saiu, Lúcia estava bocejando, os olhos pesados. Você deveria dormir, disse, afastando um fio de cabelo do rosto dela. Fica, pediu, já meio sonolenta. Não precisei pensar duas vezes. Puxei a cadeira para perto da cama, apoiei os braços na beirada e fiquei observando enquanto ela adormecia. O rosto dela estava mais magro, os ossos mais marcados. 4 meses sem ela tinham sido 4 meses longos demais. Do lado de fora, a cidade continuava barulhenta, os carros buzinando, as pessoas correndo para lugar nenhum. Mas ali dentro, com o cheiro de antisséptico e o som suave da respiração de Lúcia, era como se o tempo tivesse parado. E pela primeira vez em meses, não me senti sozinho. A luz da manhã entrou devagar pelo vidro sujo da janela, pintando o quarto de um amarelo fraco. Lúcia se mexeu na cama, os dedos procurando os meus sem abrir os olhos. Você ficou mesmo, murmurou, a voz ainda grossa de sono. Falei que ia ficar. Ela sorriu, mas foi um sorriso curto, como se doesse. Depois a expressão dela mudou, os lábios apertados, os dedos crispando o lençol. Preciso te contar uma coisa. O jeito como disse isso fez meu estômago embrulhar. Sentei na beirada da cama, perto o suficiente para sentir o calor do corpo dela, mas sem encostar. Lúcia respirou fundo, os olhos fixos no teto. Os médicos falaram ontem, antes de você chegar. Esperei. Não adianta pressionar quando ela tá assim com a voz trêmula e as mãos inquietas. Não tá funcionando, soltou de uma vez. A quimiopatia, as radiações, nada tá adiantando como deveria. Eles querem tentar outra coisa. Algo mais agressivo. Engoli em seco. A palavra asterisco agressivo asterisco soou como um soco. Que tipo de coisa? Um protocolo experimental. Tem riscos. Muito riscos. E as chances? Ela finalmente me olhou. Os olhos dela estavam úmidos, mas secos, como se já tivesse chorado tudo o que podia. Eles não sabem. Podem ser 50%. Podem ser 10, podem ser 0. Fiquei quieto, os dedos apertando a beirada do colchão. Lúcia suspirou como se tivesse carregado aquilo sozinha por horas e só agora pudesse descansar um pouco. Eu vou fazer, disse. Assinei os papéis ontem à noite. Não perguntei se ela tinha certeza. Não falei que podia dar errado. Só assenti porque conhecia aquele olhar. Era o mesmo de quando ela decidiu largar a faculdade, de quando comprou a passagem para Tailândia sem avisar ninguém, de quando me beijou pela primeira vez num bar lotado, como se não houvesse amanhã. Quando começa? Foi tudo que consegui dizer. Semana que vem. Ficamos em silêncio. Do corredor, vieram vozes de enfermeiras, o barulho de um carrinho de medicamentos. Lúcia fechou os olhos de novo, mas dessa vez não era sono. Você não precisa ficar, falou baixo. Se for muito difícil. Sorri sem graça. Para de dizer isso. Ela não respondeu. Só estendeu a mão, e eu segurei, os dedos dela frios nos meus. Ficamos assim até o sol subir mais, até o quarto esquentar, até a enfermeira entrar com o café da manhã e nos olhar com um sorriso cansado, como se já tivesse visto essa cena 1000 vezes. Bom dia, gente, disse a mulher, colocando a bandeja na mesinha. Hoje o cardápio tá ruim, hein? Lúcia riu. Não era um riso de verdade, mas era alguma coisa. E naquele momento parecia suficiente. O café estava morno, quase insosso, mas Lúcia tomou um gole mesmo assim. Eu peguei o copo de plástico e bebi só para fazer companhia, sentindo o gosto amargo na língua. A enfermeira tinha razão, o cardápio era ruim. Mas ninguém reclamou. Você vai trabalhar hoje? Ela perguntou, olhando para a janela. Não, tirei a semana. Lúcia sentiu brincando com a colher. O metal batia leve no copo, um som que se misturava ao zumbido do ar-condicionado. Não precisa fazer isso. Já fiz. Ela suspirou como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas só apertou os lábios. Ficamos em silêncio de novo, até que o médico entrou, cumprimentando com um aceno rápido. Era o mesmo de ontem, o que tinha explicado tudo com voz calma, como se estivesse lendo um manual. Bom dia, disse ele, folheando o prontuário. Como vocês estão? Bem, menti. Lúcia não respondeu. O médico olhou para ela, depois para mim, e fez aquele sorriso profissional que não engana ninguém. Vamos fazer mais uns exames hoje. Nada demorado. Ela sentiu, mas não tirou os olhos da bandeja. O médico saiu, e o quarto ficou pesado outra vez. Você quer que eu ligue para alguém? Perguntei. Lúcia balançou a cabeça. Não agora.
Eu não insisti. Sabia que ela ia mudar de ideia mais tarde quando a solidão apertasse. Sempre era assim. A manhã passou devagar. Lúcia dormiu um pouco, eu fiquei olhando o noticiário no celular sem prestar atenção. De vez em quando, ela acordava e me olhava como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali. Eu sorria, ela fechava os olhos de novo. À tarde, a irmã dela chegou. Trazia um saco de roupas limpas e um livro que Lúcia nunca ia ler. Cumprimentei com um abraço rápido, e ela sentou na cadeira ao lado da cama, falando baixo, como se estivesse com medo de quebrar algo. Como você tá, Lu? Perguntou, passando a mão no cabelo dela. Bem, Lúcia mentiu também. A irmã olhou para mim, como se esperasse que eu confirmasse. Eu só encarei, sem saber o que dizer. Vou buscar um café, falei, levantando. Na verdade, só queria dar um tempo. O corredor cheirava a desinfetante, e o piso frio doía nos pés descalços. Encostei na parede, perto da máquina de café, e respirei fundo. Não adiantava chorar. Não adiantava nada. Quando voltei, elas estavam falando de coisas sem importância. O cachorro da vizinha, um programa de TV, o calor. Lúcia parecia mais animada, mas eu sabia que era só fachada. A irmã me olhou com gratidão, como se eu tivesse feito alguma coisa. À noite, quando ela foi embora, Lúcia pediu para eu deitar ao lado dela na cama. Não cabíamos direito, mas ninguém reclamou. Ela encostou a cabeça no meu ombro, e eu fiquei ali, ouvindo a respiração dela, contando os segundos como se fossem horas. Obrigada por ficar, sussurrou quando já estava quase dormindo. Para de agradecer, respondi. Ela não disse mais nada. E pela primeira vez em dias o silêncio não doeu. Ficamos assim até o sol raiar, o corpo dela pesando levemente no meu. Acordei com a luz batendo no rosto e o braço dormindo, mas não me mexi. Lúcia ainda respirava fundo, os dedos entrelaçados nos meus. Levantei devagar, tentando não acordá-la. Na cozinha o café estava frio. Ajeitei a xícara no fogão e fiquei olhando a chama, pequena e teimosa. Quando virei, ela estava encostada na porta, os olhos inchados de novo, mas mais calma. Vou tomar banho, disse, e eu só balancei a cabeça. Ouvi a água cair no box. Sentei na mesa, o café queimando a língua. Pensei em ligar para o trabalho, mas deixei o celular de lado. Não importava. Ela saiu com a toalha no cabelo, a pele ainda úmida. Sentou na minha frente e pegou minha xícara sem pedir. Hoje eu acordo, murmurou. E eu soube que era verdade.